com o ritmo que o carro tinha, com a falta de acerto que ele tinha, e aí parece que um enrosco tirou todo o trabalho que ele estava tentando para se manter na pista, porque nesse campeonato da Fórmula 1 é importantíssimo você continuar marcando pontos. Olha aí, ó, Hélio por fora, fecharam a porta, né? O Mário fechou a porta. Ele não viu, não olhou. Eu acho que o Mário não viu ele, né? O spotter errou, deu uma sequência aí de... E o Baguete passou entre a confusão, né? Você viu que ele não consegue segurar o carro. Olha ali, o Baguete. Sorte dos três, viu? Sorte dos três, do jeito que não aconteceu nada mais grave. Tem um risco muito grande ali do Baguete pegar um carro no meio, né? Exato. No carro, o Mário ou o Elinho, né? Que atravessaram na pista. Esse é o momento do Elinho saindo do carro, olha. Vai diretamente lá no Mário Moraes, ó. Diretamente no carro do Mário Moraes. São os dois brasileiros. Inconformado o Elinho. E ele é levado embora, olha. Isso aí não é muito difícil de acontecer. Normalmente você tem aquele spotter, não é nem você não confia nem no espelhinho mais. Você tem a pessoa te falando. Então pode também ter sido uma falha grande do spotter do Mário, porque se não falaram para ele que não tinha ninguém vindo lá, de repente ele tomou a linha que ele achou que tinha que tomar. Mas partindo também do princípio que, falando de Texas, é uma pista que se você esteve lá por dentro, você também evita de levar o carro até o muro, até lá fora. Então é um ponto meio crítico, acho que por isso que o Hélio estava um pouco chateado aí, porque ele jamais esperava que o Mário levasse o carro perto do muro. E tiveram muita sorte, porque se engata roda com roda ali, o Hélio levanta, um dos dois levanta, ia ser uma daquelas batidas que já aconteceram na Fórmula Indy, onde você, justamente aí, né, se engata roda com roda, o Hélio ia decolar. Que velocidade aí, Jafari? Eles estão a 350, 340, 350 km por hora, então isso aí é velocidade suficiente para o carro decolar e parar lá na arquibancada. Deram muita sorte os dois. É como você falou, repare que eles escorregam, depois eles vão, a reta aí é muito pequena e já começa outra curva. Se eles decolassem aí nessa velocidade, eles chegariam rápido no outro alambrado. Ia bater na seca muito feio. E por uma questão de 2 ou 3 segundos que o Baguete consegue passar entre os dois carros. Não é? Olha o pit stop ali. Franchitti, Briscoe e o Dixon. E olha, a Danica continua no pacote da frente aí na briga. E ó, Marco Andretti. Agora outro piloto da equipe Andretti com problema no pit. E o Scheckter também, ó. Também parando errado o Scheckter. E o Dixon ganhou posição no pit stop. O Scott Dixon. Eu acho que o Scheckter aí, junto com o Marco, deve ter dado alguma confusão entre os dois, porque era um pit um do lado do outro ali. Precisamos ver o replay, ver o que aconteceu. Pouco provável, né? Pelo temperamento, habilidade e cabecinha dos dois, pouco provável que eles tenham se enroscado. Vai ser legal ver a recuperação de imagem mesmo. Momento de pit stop. Olha o Elinho. I don't think I'll be able to speak that on TV. O Hélio já falando aí que não queria falar o que ele está com vontade, porque realmente está... Mas ele falando um pouco do carro, que não estava muito bom do jeito que deveria, mas nesse ponto o Hélio já tinha vindo para passar ele, mas que ele vinha pelo lado de fora, tinha velocidade, e ele estava sempre andando pela linha de fora ali. Também com problema no rádio, hein, Felipe? Também, mas daí o Hélio, no fundo, o problema não teve nada a ver com essa história aí, que é você não ter rádio aí. Se fosse o Mário, daria até para entender, né? E ele falando que aí realmente é uma pena, porque está no começo da prova ainda, e um problema grande de ele não ter o rádio também nessa altura da prova, e que é uma pena por causa do campeonato, que muito desapontado aí pelos pontos aí que ele estava procurando para o campeonato. E aí o Celso Miranda chama atenção também o fato de não ter o rádio. O Elinho
Daí o problema do Mário Moraes, se ele não tem o rádio para chutar. Olha o Baguete falando também. Ele dizendo que tentou evitar os dois carros, viu os dois carros vindo na direção dele, achou que dava para passar entre os dois, mas não conseguiu. Ele tá... Ele conseguiu. Ele conseguiu porque ele escapou. Ele escapou, é muito grave, né? E não machucou nenhum dos dois pilotos que estavam... Repare, o que aconteceu na frente dele foi quase coisa de videogame. Ele escapar disso aí inteiro para contar a história é realmente muita sorte, não é azar, não. Mas ele disse que estavam conseguindo fazer o carro melhor ao longo da prova, poderia ter conseguido terminar bem a corrida, mas fica aí com essa suspensão quebrada, fim de prova para ele. Bertrand Baguete começou aí na equipe Conquest. Olha, muita sorte, não foi azar, não. Foi muita sorte, conseguiu passar, né? E mais sorte ainda do Mário, mais sorte ainda do Hélio. Agora, o início da entrevista dele para a repórter foi bem interessante. Olha, o que a gente conversou lá não dá para falar em televisão. A gente imagina o que foi. Pelo desapontamento, o Hélio até disse que tinha um carro que ele estava pensando no final da prova. E aí, nesse ponto, eu acho, até pelo que a gente via aqui, que foi um trabalho muito mais de relações públicas, de falar que era um trabalho da equipe, do que efetivamente do que ele tinha na mão. Ele estava realmente tentando trabalhar para melhorar o carro, mas você imagina, Nivaldo e Felipe, sem rádio, você fazer isso fica muito difícil. Como é que você vai falar, hein, Felipe? E o Felipe pode esclarecer isso para a gente aqui, para quem está acompanhando o Band Esporte aqui na Band. Como é que você vai falar as mudanças que você precisa? Quer dizer, é uma função única e exclusivamente da equipe que tem a telemetria, mas o feeling do piloto é fundamental para você saber o quanto você tem que mudar, né, Felipe? O que é feito normalmente quando se perde o rádio, você tem dois jeitos que pode perder o rádio. Um é do piloto não ter comunicação, de ele não conseguir ouvir. A outra é de ele não conseguir falar, ou os dois, né? Na pior provavelmente aí, pelo que ele falou, ele não estava ouvindo, porque ele não tinha, né, o spotter dele, que era a preocupação grande dele. Então, nesse caso, a telemetria do carro consegue passar a temperatura do pneu, pressão do pneu. Então, por aí, a equipe tem uma noção se o carro está saindo muito de frente ou muito traseiro. Se a pressão dos pneus dianteiros, por exemplo, começa a subir demais, pela telemetria, e o Hélio começa a ir para trás, eles sabem que o Hélio está saindo de frente ali. Então, o carro